Olá pessoal, a gente está aqui reunido em Brasília para tratar da Lava Jato e uma preocupação da nossa reunião, que acabou de acabar a reunião, a gente está aqui perto do prédio do Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo Tribunal Federal, naquele prédio ali, vai julgar uma questão no dia 13 de março que é vital para a Lava Jato. Queria que os colegas das Lava Jatos do Rio de Janeiro e São Paulo explicassem rapidamente para a gente essa questão. Pois é, no dia 13 vai ter uma decisão muito importante. Fugindo do juridiquês, essa decisão pode anular vários processos no Brasil inteiro e afetar de maneira muito significativa o nosso caso da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, a questão da competência da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, para os casos de corrupção. Então, queria pedir para o pessoal acompanhar esse caso que é muito importante. É uma decisão que, dependendo do resultado, se concluir que é da competência da Justiça Eleitoral, pode acabar com a Lava Jato de Curitiba, do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerando que existem vários políticos importantes envolvidos e que devem ficar afetados e imunizados com essa decisão. Isso aí, pessoal. Agradecemos a atenção de vocês a essa questão, que é uma questão de alta relevância pública para o combate à corrupção, porque pode acabar com a Lava Jato para o passado, anulando os processos, afeta o presente, as investigações em curso, que mudariam de lugar e teriam dificuldade teriam uma solução de continuidade, uma quebra na continuidade, e afeta o futuro das investigações contra a corrupção no país. Um abraço a todos. Um abraço. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. 2 julgamentos são de vida ou morte para a Lava Jato no começo de 2019. O primeiro vai acontecer agora, dia 13 de março, e o segundo, dia 10 de abril, sobre execução provisória da pena. Mas o primeiro deles, do dia 13 de março, ele pode impactar não só o futuro da Lava Jato, mas o passado também. Pode acabar derrubando o que aconteceu para trás da Lava Jato. Esse é o julgamento que vai definir se, quando existem crimes comuns, como corrupção, e crimes eleitorais, como Caixa 2, esses 2 crimes devem tramitar em conjunto perante a Justiça Eleitoral, ou se a investigação e o processo são separados, e o crime eleitoral fica na Justiça Eleitoral, e o crime comum de corrupção fica na Justiça Federal ou Justiça Estadual. O que acontece é que alguns ministros do Supremo entendem que tudo tem que caminhar junto, diferentemente do que aconteceu na Lava Jato. E se eles assim entenderem, se o Supremo assim entender, todo o julgamento que aconteceu para trás da Lava Jato, todas as investigações vão ser nulas, porque deveriam ter tramitado perante a Justiça Eleitoral. E para o futuro, a gente ainda vai ter um grande prejuízo, porque novas grandes investigações vão ser muito difíceis de acontecer. A Justiça Eleitoral ela não é apropriada para grandes investigações e complexas, porque existe uma grande rotatividade de juízes e promotores que trabalham nela, e ela não tem uma estrutura própria, focada, vocacionada para investigação de crimes complexos, de lavagem de dinheiro e de corrupção. Então, nós dependemos de um julgamento do Supremo Tribunal Federal no dia 13 de março agora. Falta apenas um mês para que nós possamos continuar trabalhando de modo firme contra a corrupção e para que a gente possa preservar o que aconteceu até hoje na Lava Jato. Um grande abraço. A pressão está aumentando e os pedidos de impeachment de ministros do STF vão se acumulando. Um sinal claro de que, diante destes fatos, a Suprema Corte do Brasil já não tem mais autoridade moral para julgar nada. Encabeçado pela deputada Bia Kicis, juntamente com os deputados Kim Kataguiri, Carla Zambelli, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Marco Feliciano e outros 11, foi protocolado pedidos de impeachment dos ministros do STF que votaram a favor da criminalização da homofobia. A base dos pedidos envolve a alegação de que os ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes invadiram a competência do Legislativo, medidas que seus poderes não permitem por serem oriundos do Judiciário. Estamos aqui representando um grupo de 18 pessoas, 16 parlamentares e mais 2 cidadãos que viemos entregar um pedido de impeachment dos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal
que no julgamento que já começou daquela ação direta por omissão, estão criando um crime, tá? Invadindo a competência do Congresso Nacional e criando crime, gente. Quer dizer, crime só pode ser criado por lei e não pode nem ser medida provisória, não pode ser nenhum tipo de norma, somente lei no sentido estrito, que é a lei aprovada pelo Congresso Nacional. E o Supremo está violando essa regra básica de direito penal, que é a única regra que nos dá segurança jurídica para que a gente não possa ser criminalizado sem saber da existência do crime. Ou seja, o STF, que só condenou um deputado que nem sequer foi preso em quase 5 anos de Lava Jato e vive estampando capas de jornais com seus ministros, indicados por políticos, por envolvimento em escândalos de corrupção, passaram por cima do parlamento e legislaram no lugar dos parlamentares eleitos pelo povo. O correto seria que a discussão fosse realizada e votada pelo Congresso e não no STF. Nós não fomos eleitos para chegar aqui no Congresso Nacional e continuarmos vendo o Congresso ser atropelado. É o que o Supremo está fazendo conosco, legislando ao invés de julgar. Aí tem centenas e milhares de processos lá e não consegue julgar, só querem legislar. Agora em abril parece que tem alguma coisa aí de um julgamento, aí de uma prisão em segunda instância, que também é atribuição do Congresso Nacional e não do Supremo. Então isso tem que ser parado. Os ministros do Supremo têm que entender que cada um tem que cumprir o seu papel. E essa cobrança nossa tem essa finalidade. O texto foi entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O documento pede a destituição dos 4 ministros que votaram para equiparar a homofobia como crime de racismo. O texto do pedido de impeachment afirma que os magistrados atuaram em desacordo com a separação dos poderes, na medida em que legislam no lugar dos parlamentares eleitos diretamente pelo povo para o exercício dessa função. Não só se tem tratorando completamente a competência do Legislativo, como também ministros falando em retroatividade da lei penal, não em benefício do réu, mas o contrário, né? Justamente você pagar por um crime de uma conduta que você cometeu antes dessa conduta ser criminalizada, ou seja, uma bizarrice completa em que você pode, por exemplo, para dar um exemplo esdrúxulo aqui, vamos supor que amanhã o Supremo Tribunal Federal decida que pintar o cabelo de vermelho é crime. Se eu pintei o cabelo de vermelho há 10 anos atrás, eu vou ser preso hoje por causa disso, em um tipo penal criado por analogia no Supremo Tribunal Federal. Uma das primeiras coisas que você aprende no direito, qualquer primeiro-ministro de direito sabe que você não legisla por analogia, você não faz interpretação extensiva de legislação penal, porque a legislação penal, o direito penal é a última ratio, é o último recurso que o Estado tem para te punir, é o Estado de fato te enjaulando, te utilizando o máximo de poder que tem, justamente porque é a mais gravosa, o mais gravoso dos ramos do direito, é o direito penal. Tem de ter interpretação estrita e a partir do momento que, por analogia, o Supremo cria um tipo penal, se abre margem para tudo quanto é outro tipo de coisa, seja na legislação tributária, seja na legislação civil, em todo qualquer outro ramo do direito. Se no penal pode, em todos vai ser possível. Relevante ressaltar que, com a presente denúncia, não se pretende discutir o mérito da aludida decisão judicial, mas a conduta dos julgadores, diz o texto do pedido de impeachment. Atitudes de ministros que não dignificam, não honram o elevado cargo que ocupam, essas atitudes precisam ser combatidas. E um detalhe muito importante, nós estamos aqui para, de fato, cumprir a Constituição Federal, porque no seu artigo 49, inciso 11, deixa claro que é competência exclusiva do Congresso Nacional zelar, preservar pela competência legislativa. Essa competência é nossa. Uma vez que está havendo uma usurpação de competência, nós temos que usar os remédios necessários que nos cabem, de fato, para dizer não ao ativismo judicial. E é isso que estamos fazendo aqui. Simples assim. Simples assim. Voltando ao Supremo, a bola da vez é Gilmar Mendes. Os auditores da Receita Federal meteram o dedo na ferida, ou melhor, enfiaram a mão no vespeiro, ou pior, entraram na suprema caverna profunda e escura, infestada por morcegos, vampiros contaminados. Virou uma guerra, auditores da Receita e juristas engrossam o coro contra Gilmar Mendes. O Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, soltou uma nota duríssima na qual parte diretamente para o enfrentamento com o ministro Gilmar Mendes. Diz a nota:
O Sindifisco Nacional, entidade que representa os auditores fiscais da Receita Federal, manifesta profundo repúdio e resignação com as expressões pelas quais o ministro Gilmar Mendes, por meio de diversos veículos de comunicação, tem se referido à Receita Federal e ao seu corpo funcional nos últimos dias. Temos assistido atônitos a um magistrado da mais alta corte do país proferir impropérios e acusações da maior gravidade sobre a instituição e seus auditores fiscais, classificando-os por termos como milícias, bando e jogando ao vento especulações vazias acerca da existência de achaques e de um suposto mercado de dossiês. Esse espetáculo deprimente contrasta com o papel e as responsabilidades de quem está investido do nobre encargo de zelar pelo respeito à Constituição Federal. Sem nenhum lastro fático, Gilmar Mendes cria uma temerária narrativa de que a Receita Federal teria se transformado num órgão de pistolagem a serviço de juízes e promotores, referindo-se de maneira inusitadamente ofensiva ao Ministério Público Federal e aos magistrados responsáveis pelos julgamentos atinentes às operações Lava Jato e Calicut. Segundo o ministro, teria havido uma encomenda desses órgãos junto a auditores fiscais, que estariam atuando à margem da lei e à revelia do órgão. Modesto Carvalhosa, famoso e sempre certeiro jurista, também aproveitou para descascar a postura de Gilmar Mendes. Diz ele: a Receita Federal é hoje integrante fundamental da força-tarefa da Lava Jato, juntamente com o Ministério Público e a Polícia Federal. Sem ela, grande parte dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro não seriam apurados. Apoiamos totalmente a Receita Federal na investigação das fraudes contra os corruptos. Servidores públicos, ministros ou não, e contribuintes do setor privado devem ser igualmente fiscalizados pela Receita. A sociedade, a cidadania não permite que crimes de corrupção e fraudes fiscais sejam escondidas. Carvalhosa destaca trecho da nota do Sindifisco e continua: vamos nos pronunciar nas redes sociais em apoio aos servidores da Receita Federal e ao excelente trabalho que tem feito ao nosso país. Não podemos aceitar essa campanha do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, contra verdadeiros heróis nacionais. É impossível alguém compreender de forma ampla um grande conjunto de ilícitos como esse que investigamos aqui do dia para a noite. E em se tratando de um mandato de 2 anos, é muito provável que essa pessoa priorize o que de fato é a prioridade da Justiça Eleitoral, né, que são as eleições, as fraudes eleitorais, as propagandas indevidas, os registros que não deveriam acontecer. Aliás, tem vários artigos da lei que determinam que a Justiça Eleitoral deve dar prioridade para esses outros casos. Ou seja, os casos de corrupção e de lavagem de dinheiro que são tão importantes para a sociedade iam ficar num segundo plano, não é verdade? Exato. Vamos pensar aqui concretamente para ilustrar isso. Digamos que seja essa a decisão do Supremo. Olha, todas as investigações de corrupção e lavagem da Lava Jato, em que haja também a alegação do réu de que houve um Caixa 2, vão para a Justiça Eleitoral. Digamos que essa decisão seja tomada agora no dia 13 de março, demore um tempo para esses casos irem para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral começa a receber isso outubro, segundo semestre desse ano. Recebeu esses casos, começou a investigar, vai demorar meses só para simplesmente ler tudo que existe na investigação para começar a conectar os pontos. Nisso já se passou 1 ano, 2 anos, no ano de 2020 já é um ano onde vai novamente existir campanhas, novamente existirá pleitos, no caso eleições municipais, e esse será o foco da justiça. Aí para tudo, a investigação é interrompida. Aí só vai se retomar isso no ano de 2021. Aí muitos dos ilícitos cujas provas poderiam ser coletadas, os investigados já souberam que estavam sendo investigados, destruíram suas evidências, fugiram para o exterior. Ou seja, você perde oportunidade de produzir prova. E ainda corre o risco da prescrição pela demora, não é verdade? É exatamente isso. E para entender um pouco melhor, então a gente tem o problema de mandar para a Justiça Eleitoral porque a Justiça não é aparatada, não tem um perfil institucional para investigar, para processar e para punir crimes complexos como de lavagem de dinheiro e de corrupção. Aliás, esses crimes são tão complexos que a própria Justiça Federal, como na Justiça Federal onde trabalhava o ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro, foram criadas varas especializadas só para isso, varas que só trabalham com isso, porque mesmo quando você toma pessoas que trabalham permanentemente com análise e investigação de crimes, esse trabalho de investigar corrupção, lavagem de dinheiro tem que ser especializado.
e aí você vai para outra justiça que tem outra especialidade, ou seja, a gente não pode esperar que crimes de corrupção e lavagem de dinheiro vão ser investigados e punidos de modo adequado. Não por má vontade de juízes eleitorais ou promotores eleitorais, de modo nenhum, mas por ausência de especialização, de aperfeiçoamento e de perfil institucional. E de estrutura, né? Toda a estrutura dos tribunais regionais federais e dos próprios serviços que são acessórios, eles existem e funcionam na justa medida para dar uma resposta às eleições. Quando você traz para eles um mundo novo, do dia para a noite, de ilícitos complexos para investigar, é quase certo que esses ilícitos não vão ser investigados e processados em tempo. E é por esse motivo que tantos investigados defendem que suas investigações devem ir de mala e cuia, né, de corrupção, lavagem e caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Gente, isso chove agora. Todo investigado que está sendo investigado por corrupção quer pedir para o Supremo Tribunal Federal, para as outras instâncias, mandarem os seus casos para a Justiça Eleitoral, justamente por conhecerem esse cenário maior e por saberem que eles têm uma chance muito menor de serem punidos se os seus casos forem para a Justiça Eleitoral.